E duas palavras podem ter o mesmo significado? Sim, quando duas palavras têm o mesmo significado, dizemos que são sinônimas. Carro, automóvel. Sinônimos são palavras ou expressões que têm o mesmo significado. Esse é o sinalzinho de equivalência, símbolo da equivalência. Estão vendo? Se dois sinônimos têm o mesmo significado, então tem forçosamente a mesma denotação. Aqui o conjunto dos carros, a denotação. Vamos ver qual é a denotação aqui dos automóveis, conjunto dos automóveis. Se eles têm o mesmo significado, o que está na denotação de um está na denotação de outro. Exatamente igual. Bom, dúvida. Existem palavras que sejam sinônimos perfeitos? Por exemplo, carro e automóvel são sinônimos perfeitos? Dificilmente duas palavras serão perfeitamente sinônimas. Por quê? Para entender melhor, é importante saber o que é polissemia. Observe a imagem ao lado do verbete café no dicionário Wise. Tem muitos significados aqui nesse verbete. Pode ser a planta, pode ser o grão, pode ser o pó, pode ser a bebida que se faz com pó, pode ser o lugar onde se compra essa bebida, vou a um café com os amigos, pode ser uma refeição do dia, já tomei café, querendo dizer que eu comi pão com manteiga, bolo, café com leite, às vezes nem café, só chá. Então, uma palavra polissêmica, como café, é uma palavra com mais de um significado, como essa que nós acabamos de ver. Nos dicionários, a polissemia é registrada no interior do próprio verbete, como vocês podem ver aqui. Cada significado da palavra recebe um número próprio. Então quer dizer que uma palavra pode ter mais de um significado? Na verdade, uma menor quantidade de palavras tem mais de um significado. Essa é a regra e não a exceção. Para conferir, abra um dicionário aleatoriamente em qualquer página e você vai ver que a quantidade de verbetes que apresentam mais de um significado para a palavra que registram. Agora podemos dar a explicação para o fato de que dificilmente duas palavras são sinônimos perfeitos. Vamos tentar responder usando o par de sinônimos que já usamos anteriormente. As palavras carro e automóvel. Veja a seguir a comparação entre os verbetes carro e automóvel no Wise Online. Olha só, a quantidade de significados para carro e a quantidade menor para automóvel. A palavra carro é mais polissêmica do que automóvel, ou seja, a palavra carro tem uma quantidade maior de significados que a palavra automóvel. Só isso basta para que cheguemos à conclusão de que carro e automóvel não são sinônimos perfeitos. Além do mais, a leitura cuidadosa dos dois verbetes nos apresenta muitas outras evidências de que carro e automóvel não são sinônimos perfeitos. Uma das tantas diferenças que diz respeito ao fato de que automóvel é um veículo necessariamente motorizado, mas carro não. Uma das acepções de carro, por exemplo, é de vagão de um trem, que embora seja puxado pela locomotiva, que é motorizada, não possui ele próprio um motor.
Evidentemente, no dia a dia, usamos tanto o carro quanto o automóvel para fazermos referência ao mesmo tipo de entidade. É por isso que podemos dizer, de um modo, vamos dizer assim, menos exigente, que essas duas palavras são sinônimas. Por outro lado, devemos saber que dizer que carro e automóvel são sinônimos não deixa de ser uma simplificação útil, já que sinonímia perfeita é um fenômeno extremamente raro, justamente pelo fato de ser muito difícil que dois sinônimos sejam polissêmicos de um mesmo modo.